vai começar o nosso debate. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de sábado, neste dia 13 de dezembro de 2025. Muito bom saber que você está aqui com a gente e, claro, participando efetivamente aqui do nosso debate, não é? Através do nosso WhatsApp no 9990-25097 e também através aqui do nosso aplicativo. Você interagindo, participando efetivamente aqui do nosso debate nesta manhã de sábado. Pesquisa do dia. E aí, seja sincero, você tem medo de planejar o futuro? Esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto, tratar deste tema, os nossos mestres. Pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo. Pastor Herodião Chagas, da Assembleia de Deus Ministério Chamar, em Parque Paranhos, em Piabetá, Magé. E o pastor Sérgio Marques, da Assembleia de Deus de Realengo. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Herodião vai estar orando, abrindo então esse nosso debate. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Queremos ser gratos por estarmos aqui nesse dia tão marcante. Que a tua glória e as tuas orientações venham estar sobre nós. Abençoando a cada ouvinte, abençoando a nós debatedores, o nosso pastor Léo do Carmo como mediador. Que as suas mãos poderosas venham estar conosco. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, chegamos então no 13º dia do mês de dezembro, o último mês do ano, já vivenciando aí toda essa questão, né, de balanço, o que aconteceu em 2025, a forma que aconteceu, se de fato cumprimos aquilo que colocamos no papel como planos, como metas, o que de fato nós conseguimos realizar, o que não conseguimos, o porquê que não conseguimos. Essa é uma época muito propícia para isso. Mas a despeito disso, tem muita gente que, usando o lado espiritual, acaba também não planejando absolutamente nada. Ouvi durante toda a manhã aqui, reproduzindo, né, e repercutindo o tema de hoje aqui do nosso debate. Não, isso aí é com Deus. O futuro pertence a Deus. Tem até um adágio, né? Futuro a Deus pertence. E por incrível que pareça, tem gente que tem medo de planejar o futuro. Vamos pro debate? Porque tem muita coisa pra gente tratar nesta manhã. Eu quero você aqui participando com a gente, tá bom? Vamos lá. Pastor Jorge Luiz, que bom, meu irmão, que alegria tê-lo aqui. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, meu querido amigo. É uma satisfação muito grande poder estar aqui no debate. Agradeço aí ao convite, né? Assim, para mim é algo extraordinário. É bom estar contigo aqui para aprender com o Espírito Santo de Deus, com você, com esses homens de Deus que estão aqui do meu lado. Agradeço a Deus pela tua vida, que tem sido um instrumento, né? Deus tem te usado poderosamente sempre ao longo da semana. Poder estar aqui com o pastor Herodião, com o pastor Sérgio Marques, pessoas que eu admiro, que eu amo muito. Deus coloca na nossa vida nesse debate. Esse debate tem um poder de construir alianças, né? Isso é maravilhoso, né? As pessoas às vezes não sabem o que o Espírito Santo de Deus faz aqui entre os pastores que estão aqui. Então eu agradeço muito a Deus.
poder nessa manhã conhecer a esposa do pastor Herodiano também, que está conosco aqui. Deus abençoe. Está com a gente. Amém, Deus abençoe. E a você, melonauta, você que está lá do outro lado do mundo, através da Melodia pela internet, o pessoal que está logado aí no trabalho. Enfim, é um debate que sempre o Espírito Santo faz algo extraordinário. O tema de hoje é, como sempre, pertinente, diz: seja sincero. Você tem medo de planejar o futuro? Então, o destaque que eu quero começar, ele é sobre o medo, né? O medo é um sentimento nato. Nós já nascemos com ele, então nós não temos como fugir. O problema do medo é que ele tem que ser um medo que ele preserve a nossa vida, um instinto de autopreservação. Se o medo ele extrapola aquilo que ele deve fazer na nossa vida, que é o instinto de autopreservação, ele vai paralisar as pessoas. E quando essa pergunta chegou para mim, a primeira coisa que eu entendi aqui é que esse medo é o medo que paralisa. E quando as pessoas olham, né, o ano de 2025 que está se encerrando e 2026 que está às portas, tem gente que deve ter ouvido esse tema e falou: meu Deus, tanta coisa que eu iria fazer em 2025 não consegui fazer nem a metade. Como é que vai ser o ano de 2026? Então as pessoas ficam preocupadas e muitas delas não querem planejar porque o medo é de fracassar. De fracassar, Eliel, naquilo que elas nem tentaram. Então isso não pode acontecer. Nós somos pessoas, seres humanos, meros mortais. E o que você começou falando aí, meu amigo, é extraordinário. A gente quer espiritualizar tudo. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, filho, preste atenção. Levantar o defunto, Deus levanta. Agora, tirar a pedra, quem tem que tirar é você. Então é só você entender isso e procurar aplicar a palavra de Deus na sua vida. A gente não vai romantizar o debate, porque a gente sabe que nós entendemos a dificuldade que é. Muitas das vezes esse bloqueio acontece e não é por uma situação, de repente é por já uma vida que você já viveu, então você tem essa preocupação. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu começo a entender um Deus que nos conduz, ele é a romper barreiras. Teve um debate aqui que eu citei o Capitão Cafu. Eu fui pesquisar sobre o Cafu, o camarada que levou a taça da Copa do Mundo. O Cafu passou por 9 peneiras. E nas 9 peneiras, falaram para ele assim: você não tem talento para jogar bola. Olha só. O capitão que levantou a taça do Mundial, né? E antigamente, para um pastor falar isso, era um menino, né? Porque futebol era do diabo. Mas um grande atleta que foi levantado porque ele insistiu em planejar aquilo. Então, querido, Deus te chama para algo grande. E eu vou falar aqui como assembleano raiz, tá? Pentecostal raiz, não desprezando, pelo amor de Deus. Eu já falei isso aqui. Eu fui consagrado no púlpito de uma igreja batista e amo demais. Se eu não fosse assembleano, eu seria batista. Eu falo para todo mundo isso, né? Mas eu vou falar como assembleano aqui, né? E todo mundo vai entender. A gente sempre ouve Deus falando através de uma profecia, de uma revelação, ou pela própria palavra, Léo, que ele tem algo grande na tua vida. Tem pessoas que Deus te chamou para ser um desembargador. Cara, Deus falou com você, é algo na tua vida para você exercer e se assentar naquela mesa para julgar. Faça uma faculdade de direito, cara. Comece, entendeu? A entender que esse plano precisa de uma base. Se no teu coração é ser um oficial das Forças Armadas, comece a estudar, meu irmão, porque só entra nego cabeçudo. Quem gosta de estudar. Deus te chamou para ser um médico e estude. Faça a sua parte. Você precisa planejar. Você precisa exercer aquilo que Deus falou contigo, porque o sobrenatural é com Ele. Exemplo, tem lugares, tem concursos, os jovens que estão nos ouvindo aqui agora, você vai olhar e falar assim: caramba, é 3 vagas. 3? Pastor Jorge, você não está entendendo, Pastor Jorge, é 3 vagas. Estudou, se preparou, são 3, você só quer uma. Você só quer uma, filho. E quando você se dedica, você planeja, você corre atrás do seu sonho, o Espírito Santo abre a porta, porque ele vê a tua dedicação, o teu desejo. Então planeje. Planeje. O medo vai vir, do fracasso, das críticas. Muitas pessoas vão falar assim: pô, mas não estudou tanto.
E não entrou, mas uma hora um milagre vai acontecer. Eu tenho certeza, Léo, que o Espírito Santo vai continuar falando aqui de maneira poderosa nesse debate. Maravilha. Pastor Sérgio Marques, que bom também tê-la aqui nesta manhã, querido amigo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, nossos amados irmãos que aqui está conosco, pastor Jorge Luiz, pastor Herodião. Mais uma vez estar com os nossos queridos é uma alegria muito grande. E esse, como falou aqui bem pastor Jorge, né, sobre essa temática. E se o senhor me permitir, pastor Léo, agradecer a Deus também por essa oportunidade durante este ano a qual nós passamos aqui, e ao findar deste ano estamos aqui juntos com uma temática muito importante, e creio que Deus há de falar poderosamente aos nossos corações através, né, do seu Espírito Santo. Como nós aqui conversamos alguns minutos, mais uma vez eu quero externar, posso dizer assim, meus sentimentos à família da nossa amada irmã Raquel, que ontem foi o sepultamento. A igreja com certeza sente muito, e essa amada irmã nos acompanha há mais de 35 anos. Eu tenho 35 anos de casado e ela estava nesse dia lá. Então faz parte, sim, fez parte da nossa história, e queremos mais uma vez aqui transmitir os nossos sentimentos à nossa amada rádio, né, os nossos ouvintes. E seguindo aqui juntamente com o pastor Jorge Luiz a respeito dessa temática, seja sincero, eu creio que a rádio está aberta à parte de comunicar, falar a respeito de medo, né? Se você tem medo de planejar. O pastor Jorge disse sobre a questão de duas linhas, algo que é inato, seria o barulho, que nós temos um medo, é o natural, é o primário, queda, dor, então faz parte. Então, às vezes as pessoas podem achar assim, mas medo, nós temos, nascemos, e às vezes no decorrer da nossa vida, isso vai realmente vir, vai aflorar. Mas também tem aquele medo que é aprendido, que muitas das vezes nós podemos nos deparar muito com ele. O medo de falar em público, o medo de fracassar, o medo do futuro, como nós aqui estamos também, e já nessa reta final, como é que seria? Como é que vai ser? Nada deu certo. Como é que poderíamos estar trabalhando sobre isso? Então, essa questão do medo, a qual nós estamos aqui debatendo, falando a respeito, para contribuir para aquele que está ao alcance da nossa voz, entender isso. Planejar o futuro não é falta de fé, é responsabilidade, maturidade e obediência a Deus. À medida que nós vamos observando dentro da palavra e nós mesmos vamos observando as situações que ocorrem, e abra aqui um parênteses, o pastor Jorge fez muito bem uma colocação a respeito daqueles que vão prestar concurso. E o senhor esteve conosco agora no domingo, teve a oportunidade de ver o nosso jovem Gabriel Jesus, 21 mil inscritos e 150 vagas, e ele numa condição difícil, perdeu a mãe no período de 2020, naquele período realmente difícil do que veio aí, mas ele aceitou Jesus novo, talvez ali com seus 14 anos de idade, alcançou a família, mesmo dentro da dificuldade, né? Ele poderia desistir, parar, mas ele foi inserido dentro de um local, dentro de uma igreja que abraçaram ele, palavra de incentivo, fortalecimento, e resumir. E agora ele está aí, teve a oportunidade, ano que vem, se Deus quiser, e já quer, com certeza, já aprovou ele, estar ali na Epicar. Então, voltando para o que nós estamos falando aqui a respeito, existem esses medos, e aqui eu quero trabalhar rapidamente, e o senhor falou também sobre que alguns personagens, e aí me veio à mente Joaquim Barbosa, que teve aquela oportunidade de estar no Supremo, em que muitos poderiam dizer, como é que pode? Veio de uma família também simples. E durante a trajetória, com certeza, aquilo que poderia dizer, não vai conseguir, não vai ter jeito, ele foi repreendendo e chegou onde chegou. Este é o momento. Pastor Léo, os nossos amados irmãos, a juventude, me permita nessa manhã falar um pouco. Nós já estamos, certo, com uma boa parte de formação, mas e os jovens que estão aí? Nós estamos pastoreando a igreja e eu às vezes faço bate-papo com o pastor Sérgio. E quando nós sentamos para conversar com eles, jovens, adolescentes, alguns vão começando a deixar sair essa questão do medo, a insegurança. Mas elas vêm, ou pode surgir este medo de algumas situações. E se der o tempo aqui, eu quero abordar 3 linhas que eu creio que fica muita evidência. Medo do casamento, medo do trabalho, área profissional, e medo do relacionamento com Deus. Então, às vezes as pessoas estão inseridas em algo e têm um medo, por quê? O casamento de alguém da minha família não deu certo, então eu também não quero realmente me envolver.
E este é um medo que foi aprendido olhando pelas situações. Podemos aqui também puxar um pouco mais, que hoje em todas ou uma boa parte da área vemos pessoas travadas, foi bem colocado, travou, não desenvolve. E eu creio que esse debate vai quebrar ciclos. Essa palavra vai destruir jogar por terra todo esse impedimento. Medo, pessoas travadas por quê? Porque tem receio de enviar um currículo, porque é algo que de repente não vou alcançar. E aqui Deus está trazendo essa palavra para o nosso coração. Pessoas travadas porque não querem casar. Casar por quê? Medo, decepções. Não querem sonhar. Não, eu não quero sonhar mais porque eu já tentei uma vez e não deu certo. Mas aqui nós estamos observando. Se alguma coisa surgiu e veio para fazer com que você pudesse ficar travado, entenda, a palavra ela vai mudar o cenário. A palavra vai transformar algo na sua vida. E aqui eu posso falar de algumas pessoas que tiveram essas experiências, que foi José. José viveu um projeto de Deus. E durante a trajetória, Deus não disse para ele os detalhes, mas ele automaticamente compreendeu pelos sonhos. Então, vamos tentar trazer. Eu tenho medo de planejar? Não, Noé. Deus disse para Noé, você precisa construir uma arca. Então Deus também gosta das coisas bem planejadas. E através da palavra, como nós vamos vencendo isso, pastor Sérgio? Durante a nossa trajetória, durante o nosso caminhar. E ter o cuidado para que de repente não venha se criar dentro dessa expectativa, a pessoa ficar com uma fobia. Não, porque quando o medo perde a proporção, e que nós podemos falar sobre isso? Medo do extremo de lugares fechados, medo de falar em público, medo de dirigir, é isso que nós estamos aqui trazendo ao seu coração, que eu creio que tem pessoas que estão ao alcance da nossa voz, que dentro dessa temática, eu creio que você vai ter uma visão diferente. Você tem que romper barreiras, você tem que buscar cada vez mais. E eu sei que as dificuldades, elas surgem em todos os momentos. E aqui, pastor Leal, para que possamos aqui concluir essa primeira parte, o medo que nós falamos aqui, que alcança algumas pessoas, o medo do casamento. Ver um casamento destruído na família. E aqui, de repente, está falando assim, eu for casar, se eu for me envolver com alguém, eu não vou ser feliz. Outro, não acreditam que pode ser bom ou ter um bom cônjuge. Mas o quê? Medo dentro do casamento das feridas que não foram curadas. Medo também de repetir os erros, não daqueles que estão próximos. Então nós vamos trabalhando dentro da área da profissão. E eu creio que aqui o texto está dizendo, você tem medo de planejar? Então, olha bem, planeje sim o seu casamento. Libere uma palavra de bênção para a sua vida. E eu sei que os pais, os amigos que estarão perto de você também vão cooperar para que você não venha desistir. Relacionado à parte profissional, bem disse aqui a respeito, se você puder fazer uma faculdade, faça. Não aqui dizendo sobre A e B, eu já estou indo na minha terceira. Então, mesmo com a idade de quase aí 60 anos de idade, a gente está indo lá, não vou estudar. Não, estude. Minha mãe terminou a faculdade, uma das faculdades, com 63 anos, e com 60 e poucos anos ela tirou a habilitação dela. E ela foi para a Avenida Brasil, e eu falei assim, o que é que vai acontecer, mãe? Deus está na frente. Então, à medida que nós vamos observando, nós vamos vendo Deus trabalhando conosco. Medo do trabalho, como nós falamos. Medo de não conseguir um emprego. Eu já falei sobre isso, não vai conseguir, é só uma vaga. Nós temos lá uma irmã, todos nós aqui, lá em Realengo, conhece, principalmente na nossa igreja, irmã Margarete. Ela hoje trabalha no Tribunal de Justiça e é só uma vaga. E entre o Brasil, ela foi estudando, e Deus concedeu. Então, não venhamos permitir que este medo venha nos neutralizar. Seguindo um pouquinho para concluir. Por favor, pastor. Medo de fracassar e medo de não ter capacidade. Muito bem. Pastor Herodião Chagas, que bom também tê-la aqui nesta manhã, querido amigo. Bem-vindo, bom dia. Meu grande amigo, que bom estarmos aqui. Chegamos aí a dezembro, mais um ano, conforme dito pelo nosso amigo pastor Sérgio Marques, né? E Deus nos deu vitória. Louva a Deus pela vida do meu mestre, pastor Jorge Luiz, né? Também conhecendo a primeira dama. Hoje é dia da primeira dama, né? Pastor Sérgio Luiz. E a minha digníssima, honrada e venerada esposa, a pastora Rosângela, aqui conosco. A porção é dobrada hoje, hein? Deus é bom e está conosco, Deus é bom. Pois bem, eu fiquei meditando nessa temática, o medo de planejar o futuro. Bom, eu particularmente, eu não tenho medo, eu controlo, né? Eu procuro controlar o medo, mas na realidade, como bem falado pelo pastor Jorge Luiz,
É bom ter esse controle do medo, é necessário, né? É necessário ter esse controle do medo, porque vai nos fazer frear em algumas caminhadas e vamos evitar errar, né? Eu quero ficar com uma temática muito bem dita e escrita no Salmo 78, que é o Salmo de Asaf. Esse Salmo de Asaf, ele traz o norte, ele esclarece uma problemática muito grande que o povo teve, a falta de fé, meu pastor Eliel, e a você, meu querido ouvinte, a falta de fé, a falta de crença, entender que Deus está no controle. A soberania de Deus está acima de todas as coisas, não tem como. Tirar a soberania dele é criar um medo e você ficar indeciso nas suas tomadas de decisões. Então, o Salmo 78, ele fala muito bem, esclarece ao povo as ações da história de Deus, as ações de Deus na história, guiando o povo no deserto. Aqui é forte, é motivo até de dar glória, porque eu sinto a mão de Deus aqui neste lugar, né? Primeiro, Deus guia o povo no deserto, mas aqui tem uma síndrome. O povo tem uma síndrome aqui. O povo, né? O Senhor preservou o povo para não lutar contra os filisteus, que era o caminho mais curto, guiou para o caminho mais longo até Paiarote, até ali a orla do mar, né? E aí o povo entendeu, eu vou te levar, o Senhor falou assim, ó, eu vou te levar pelo caminho mais distante, porém há uma nuvem na frente, é o guia, há uma coluna de fogo à frente, há uma nuvem sobre ti, sobre esse deserto. Então, o que o Senhor estava pedindo ao povo? Confie em mim, confie no seu líder, porque a terra prometida que eu falei para vocês é logo ali. Eu entendi que na história do povo dos hebreus saindo do Egito, poderia a passagem do mar nem existir, se o Senhor permitisse passar geograficamente, passar em terra, mas o Senhor permitiu que a passagem pelo mar acontecesse para que pudessem evidenciar um dos maiores milagres, né? Então, a falta, esse viés que nós estamos pegando aqui, né, conciliando o medo que nos bloqueia a tomar determinadas decisões, né, é a falta de fé em Deus. Estamos vivendo um período que nos traz um determinado medo. Saímos de casa, eu saí de Piabetá, peguei a Rio Magé, peguei a faixa de Gaza, né, linha vermelha, outra faixa de Gaza, linha amarela, em todo o tempo. Nós escutamos isso nas rádios, redes sociais, a chapa é quente. Então, o meu futuro de eu sair de casa, que eu levei 1h05 apenas de lá aqui, o meu futuro de sair de casa e chegar aqui, eu saí de casa, levantei as mãos para os céus, orei com a minha digníssima esposa, eu falei, eu vou chegar lá naquela rádio, em nome do Senhor Jesus, e o nome dele será glorificado. Então, a 1 minuto que passa do nosso presente, já é o nosso futuro. Quando nós perdemos essa confiança em Deus, nós não sabemos direcionar os nossos passos. E Provérbios, o grande pregador, em capítulo 16.9, ele diz, em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. A perícope do texto, se nós recortarmos aqui, ele está chamando a atenção. O homem planeja seu caminho, o caminho é direcionamento. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Senhor determina seus passos. E seus passos é tomada de decisão nossa. Sou eu que dou os passos. Bem produzido aqui pelo pastor Sérgio, né? Pastor Sérgio e o pastor Jorge Luiz, bem colocado, ou seja, não podemos espiritualizar algo que é para nós tomarmos decisão. O medo vai bater, vamos paralisar, casamento não sai, o concurso não sai, a faculdade não vem, vai olhar para a idade, vai entrar a síndrome, mas quando Deus está no controle, eu consigo, você, meu amado ouvinte, nós temos que conseguir ver a coluna na frente e a nuvem nos guiando, porque quem determina nossos passos é o Senhor. Maravilha! Que primeira rodada, hein, gente? Que aula! Esse assunto que nós estamos discutindo hoje aqui, ele tem um termo técnico, né? Teleofobia. É uma ansiedade intensa sobre o amanhã, paralisando a pessoa, gerando pânico, com a incerteza, manifestando aí receios. É o nome técnico disso que nós estamos discutindo aqui, exatamente isso.
teleofobia, é o medo de planos futuros. E nós estamos aqui, nesse momento, com 50% da nossa audiência dizendo que sim, tem medo, 50% dizendo que não. Aqui. Então, o debate toma uma proporção, assim, uma responsabilidade muito grande, né? De muita gente da Casa de Deus, da igreja, participando com a gente. Vlad de Angra diz aqui, com o lema: tenho entendimento, planejamento e coragem para programar o futuro, sempre deixando os desfechos para as ações do Espírito Santo, pois nem tudo que a gente vislumbra será concedido à execução, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação. Sirlene diz aqui, eu gostaria de falar, eu não planejo o futuro, eu entrego para Deus. Às vezes penso em alguma coisa, mas sempre falo, se Deus permitir, porque a minha vida pertence ao Senhor. E enquanto os meus planos, só o Senhor sabe o dia de amanhã. Essa é a minha opinião, minha querida Sirlene de Guaba Grande. Essa aqui que a gente está falando, dessa ideia assim, o Senhor sabe, claro que o Senhor sabe. Eu quero saber se a gente sabe. Será que eu sei? Que ele sabe de todas as coisas estão nuas e patentes. Eu quero saber se eu, porque dentro disso aqui está embutido, sabe o que, pastor Jorge? A pessoa que não progride, a pessoa que não cresce, a pessoa que não vislumbra absolutamente nada, e aí coloca, não, mas Deus não quis. Não, peraí, é que Deus não quis. Por que o outro chegou? Por que o outro foi? Eu acho que aqui é essa tomada de decisão que também é importante, hein, pastor Jorge? As pessoas, elas às vezes elas confundem as coisas. Nós precisamos entender, e eu sempre falo isso, essa semana eu estava conversando no meu trabalho sobre isso. Existe a fórmula da felicidade. Às vezes as pessoas esquecem isso, principalmente o cristão. Qual é a fórmula da felicidade? Viver de acordo com a vontade de Deus. Eliel, todas as pessoas que eu conheço, eu vou citar amigos meus, que caminharam comigo na minha juventude, e eu olho para eles hoje e vejo que eles viveram uma vida pautada na palavra, na obediência. Eles hoje prosperaram e têm um ministério de sucesso, uma família estruturada, têm um emprego de acordo com aquilo que eles buscaram. Então é simplesmente o que a sua ouvinte falou, é uma grande verdade. Porque Tiago ele vai falar no capítulo 4, verso 13 e 15, jamais direis, vamos àquela cidade. Se o Senhor permitir, vamos àquela cidade. Então, o pastor Herodião, ele elencou muito bem a questão da soberania de Deus. Existe uma soberania e a vontade de Deus na nossa vida. Agora, nós precisamos entender que Deus é um Deus que nos oferta, aí me perdoe os irmãos calvinistas, o livre-arbítrio. Deus, ele não criou, não há uma máquina no céu de forma sistemática que cria as pessoas, todo mundo igual. Nós somos personalíssimos. Temos 3 marcas distintas que carregamos conosco e ninguém na história, durante toda a história, irá ter. Que são as marcas papiloscópicas, as impressões digitais, a arcada dentária e o DNA. Todo mundo, e pode ser gêmeos univitelinos gerados na mesma placenta, são diferentes. Nós somos personalíssimos. Ou seja, Deus nos oferta, mesmo sendo soberano e eterno, se assentando no trono e regendo as nações e o universo, nós somos donos das nossas próprias escolhas. Eu tenho o costume de dizer que quando a gente levanta de manhã cedo, eu particularmente me olho no espelho e eu sempre penso, às vezes eu falo isso para mim. Você é a somatória de todas as suas escolhas. Se hoje eu estou e cheguei até aqui, porque eu escolhi. Deus não vai escolher para mim. Deus, ele permite. Agora, escolher, quem escolhe sou eu. Você quer ver uma coisa que é bem interessante? Que às vezes as pessoas falam, ô Senhor, eu estou passando um problema no meu casamento. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Né? A minha esposa, a esposa do pastor Herodião está ali. Pastor Herodião. Mas não foi. Um dia eu olhei para Giovana, eu amei e falei, pô, eu quero essa menina para mim, Jesus. O Senhor me dá? Mas quem escolheu fui eu. O pastor Herodião da mesma forma. Meu irmão, você que escolheu a sua esposa, você que escolheu o seu marido. Deus, ele dá a bênção. O emprego, quem escolheu foi você. Então nós precisamos entender que a porta da vitória está aberta.
mas eu preciso acessá-la com sabedoria. Tem gente que ora, busca de Deus, faz por onde, mas quando a porta se abre, ele fala, meu Deus, não vou passar nisso não. Tem medo de tomar posse daquilo que Deus deu. Meu irmão, você não orou, você não buscou, você não correu atrás, então vai, tome posse disso. Agora, é a nossa escolha. E outra coisa, Léo, Deus sempre vai nos levar no nosso limite. A gente precisa entender isso. Porque é no nosso limite que a nossa fé é acrescentada. Nós vamos passar por situações que a gente pensa, meu Deus, mas por que eu estou passando isso? Mas é Deus acrescentando fé. Eu não posso querer ser um pastor de 10 mil membros se eu não consigo administrar 100. Eu não posso. Deus vai me levar no meu limite com aqueles 100. E daqueles 100 ele vai dobrando. E ali ele vai me forjando no fogo. Se você está olhando uma meta e fala assim, Senhor, meu Deus do céu, eu não vou conseguir alcançar. Filho, faz a tua parte. Eu vou voltar à minha fala, Eliel. O defunto quem tira da cova é Deus. Mas quem tira a pedra somos nós. Nós precisamos entender isso. Quando a gente entender isso, a gente vai prosperar, porque Deus tem grandes projetos. Eu nunca vi Deus falar assim, meu servo, tem uma obra chechelenta contigo. Tem um negocinho assim medíocre para fazer. Não. Com todos os servos que ele tem, ele quer fazer algo grande e poderoso. Mas depende de nós lançarmos esse medo paralisante fora e com humildade entendermos que ele tem o poder, quando nós fazemos a nossa parte, de nos colocar em lugares altos. Muito bom. Já vou fazer aqui o intervalo. Primeira parte já foi 11h33. A gente volta já. Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte aqui do nosso debate sensacional neste sábado. E aí, seja sincero, você tem medo de planejar o futuro? Uma primeira parte muito rica aqui, gente, sensacional. Estamos começando aqui essa segunda parte, discutindo este assunto com o pastor Herodião Chagas, com o pastor Jorge Luiz e também com o pastor Sérgio Marques. Turma toda ligada aqui na nossa melodia. Sobre o debate, Léo, quando a pessoa já teve muitas perdas como pais e já não sonha mais, e aí o que fazer? Está com uma grande quantidade de pessoas aqui, pastor Sérgio Marques, vivenciando exatamente isso. Teve um ouvinte aqui que participou aqui comigo aqui pelo aplicativo, que vem fazendo um histórico aqui, né, de tantas perdas, as contingências da vida. Só que a vida não parou, a vida não para. Não. A vida segue. E se a gente paralisar a vida, aí fica pior sobre todos os aspectos. Como é que então uma pessoa que teve tantas perdas nesse ano de 2025 consegue planejar 2026, hein, pastor Sérgio? Pastor Léo, eu posso dizer assim que nós aguardávamos essas mensagens chegarem aqui. É um pedido de socorro. Nós olhamos sobre isso. E para que a nossa ouvinte, como mencionou, e não só ela, mas as demais, sobre perdas e como ficaríamos. Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 1,7, diz, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esse espírito que nós temos, graças a Deus, é que ele vai curando. Por isso que nós entendemos que somos o templo do Espírito Santo de Deus. E à medida que nós vamos caminhando, certo das perdas, mas nós temos uma esperança e cremos que durante todo o nosso caminhar, Deus vai mover, Deus vai curar, Deus vai restaurar. E eu posso parar por aqui? Não. O profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz, não temais, porque eu sou contigo. Então estamos chegando ao final de 2025 e algumas pessoas, como nós falamos aqui, talvez presas, travadas por alguns acontecimentos na vida, mas a palavra vai te fortalecer. Quando você começa a ler a palavra, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus e vai te mostrar as questões de que você não pode parar. Eu procuro sempre dizer isso lá, pastor Léo, na nossa igreja. Irmãos, não só a sua família está te observando, não que você tem que andar por causa do outro, mas também até o seu vizinho, que muitas das vezes está num quadro difícil e você está ali, caminhando, levando a sua Bíblia, glorificando o Senhor, porque você sabe que Deus é aquele que vai te fortalecer. Ele que vai te dar condições de você permanecer. Observamos bem um texto que nós temos, falamos, e é quando Jairo
Jairo estava numa situação muito difícil, a filha dele doente, e alguém chega da casa dele e fala assim, não incomode mais o mestre. Aí o que Jesus? Jairo, não temas, crê somente. E é isso que nós precisamos, mesmo dentro de um cenário, você pode e deve continuar crendo que o Senhor Deus vai te fortalecer e que Ele vai continuar te usando nessa terra. Maravilha, muito bom. Os ouvintes aqui, eu estou acompanhando o tempo inteiro aqui, né, as participações. A ouvinte diz aqui, eu não planejo mais, pois tudo que eu planejo, mesmo orando, pedindo a Deus para me mostrar, entregando nas mãos dele, não dá certo. Pois sempre vêm os imprevistos. Então, só entregando na mão de Deus, eu não tenho planos para o futuro. Sabe qual é a ideia que a gente vê aqui, pastor Herodião Chagas, num contexto geral? É de que, como é que alguém vive sem um planejamento? Como é que alguém vive, de fato, sem projetar algo? Deve ser um negócio assim muito complexo, até para você arrumar forças para isso. Muito complexo. Para você criar as estratégias para isso. É por isso que as estratégias, elas existem, para você ou chegar bem, chegar tranquilo, mas projetando tudo isso para chegar. Como é que é isso, hein, pastor Herodião? Muito complexo. Há uma frase aí, melódica, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é uma frase melódica, não tem nada a ver com direcionamento divino e soberania de Deus, né? No capítulo 29 de Jeremias, há um norte para essa amada ouvinte aqui nesta manhã, já quase tarde, né? No capítulo 29 de Jeremias, o povo está enclausulados no cativeiro, e aí há uma carta. O rei era Zedequias, e há uma carta enviada pelo rei ao povo. E a carta estava realmente norteando o que o povo deveria fazer. Não é só ficar esperando em Deus, é fazer, porque o problema já foi gerado. Eles já estavam cativos. E o conteúdo da carta, meu pastor Sérgio, meu pastor Jorge, é você, querido ouvinte, a ordem era magnífica. Eles estão dentro da Babilônia e o conteúdo da carta, meu pastor Eliel, era esta: diga ao meu povo, construa casa, mas dentro da Babilônia. Construa casa, plante, casem-se. O conteúdo da carta era tão profético que estavam dizendo: vivam, projetem-se. Não é porque vocês estão dentro da Babilônia que vão ficar enclausulados sem vida. Então, esse conteúdo da carta, nós temos que entender e confiar na soberania de Deus. Agora, muitos ouvintes, eu acredito que essa dúvida dessa amada ouvinte seja dúvida de muitos. E até em alguns gabinetes que eu faço: pastor, eu planejo, mas nada acontece. Pastor, eu tomo iniciativa, mas nada acontece, está tudo de água abaixo, vamos orar, e vai para monte, desce monte. E o porquê não acontece? Tem dois tempos. Há um tempo Cronos, que é o do nosso relógio, temos tempo para terminar o debate aqui, né? E há um tempo Kairos, que é o tempo oportuno. Agora, entre o nosso tempo, que é o Cronos regido, e o Kairos, que é o tempo de Deus, qual a concepção, qual a conciliação? Porque no tempo Kairos, Deus vai agir dentro do tempo Cronos. Se eu parar nos meus planejamentos, pessoas que não se planejam, né, não coloca na ponta do lápis, o próprio Jesus falou: quando for construir, vê lá, né, faça o seu planejamento para que possa iniciar uma obra, e quem estão de fora, vejam, iniciou, mas não vai terminar, né? Não sei se é por isso, por falta de planejamento, que tem uma gafe aí que obra de igreja não termina. Aí isso é obra de igreja. Tudo é obra de igreja. Então, no meu planejamento lá, que eu tô com 16 plantas de engenharia para chegar ao terceiro andar, né? Tô com 50 anos. Eu falei: Senhor, é obra de igreja, mas esse agafe aí não vai chegar em mim, não. Quero viver as tuas promessas em vida. É isso. É crer no tempo Cronos, sabendo que eu estou vivendo o Kairos de Deus.
Então, para você, meu amado ouvinte, que está perdendo o direcionamento, não faça isso. O conselho é esse. Não faça isso. Quando eu fui casar com a minha digníssima, né? Deus me deu uma revelação muito grande, né? Eu peguei o diário dela, antigamente esse diário, né? A mulher pegava um diário, escrevia ali. E aí tinha muitos planejamentos dela. Tinha cor de sofá. Tinha a televisão era aquela bulbo, né? Aquele de seletor ainda, né? Eu estou falando a minha idade aqui, meu pastor. Então, você está entendendo como é que o tempo nos remete a uma história. E o interessante que quando eu peguei aquele diário e olhei, eu estava namorando com ela. Eu peguei o diário e vi aquele diário ali, os sonhos, os planejamentos. Eu não sou bobo. Eu escolhi a morena, eu falei, essa morena é minha amada. Trabalhei justamente em cima da cor do sofá, em cima da cor da casa, né? E tinha algo lá que agora já era um planejamento meu. O meu carro será esse. Olha só, coloquei no planejamento e entreguei nas mãos de Deus, só que eu não fiquei de braço cruzado, dormindo até 10 horas da manhã, com um passarinho na mão, tio piu-piu, né? Vendo um dia, segunda-feira amanhecer, correndo para lá e para cá, estudar, trabalhar, arregaçar as mangas, para que o planejamento venha sair do papel. Deus trabalha no tempo Kairos, dentro do tempo Cronos, que é nosso. Se cruzar os braços, filho, filha, amado de minha alma, pega esse papel aí, que não é planejamento, é rascunho, você vai se perder nele. Coloque a graça de Deus aí, vai pro joelho, arregaça as mangas, que o Senhor vai te honrar. Vem um ano de 2026 cheio de Deus aí para nós. Maravilha, coisa boa. Muito bom. Os ouvintes também aqui participando com a gente, como sempre, né? A Andréia participa aqui. A paz a todos. Todo ano eu faço plano de dirigir. Sou habilitada, mas faz um tempo. Me sinto triste de não conseguir por medo. Muita gente habilitada, né? Que não consegue dirigir exatamente por medo e ela faz plano. Então já começa hoje, o Andréia, né? Já começa hoje. Vai ali na rua, anda 200 metros dirigindo, amanhã 500, depois de amanhã 1 quilômetro. Daqui a pouquinho você está viajando para Pernambuco, né? Para Bahia. Vamos embora, é assim, vai quebrando exatamente isso aqui. Obrigado pela participação. O Marcos Viana participa também aqui. Temos que diferenciar os nossos planos e os planos de Deus. Os de Deus não se frustram, mas os nossos podem ou não se cumprir, porém não podemos deixar de planejar. É bom refletirmos em Tiago 4 sobre o que é a nossa vida, diz aqui. Obrigado, Marcos, pela sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado mesmo. Em todo o texto da Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada, pastor Jorge, a gente vai vendo que não tem nenhum versículo, nenhuma indicação para a gente não fazer planos. Pelo contrário. Não é? Pelo contrário. Não é? O sábio vai dizer, o coração do homem faz muitos planos. Poderia falar assim, não faça planos. Né? Descanse no Senhor que Ele vai fazer tudo. Não tem nada disso lá. O coração do homem faz muitos planos. A resposta certa vem do Senhor, mas não aniquila e não tira a ideia de fazer planos. Tem que fazer. Jesus falou, e o pastor Erandião falou aqui em Lucas capítulo 14, 28, do homem tem algum problema em construir torre? Não. Você quer construir? Pô, pode construir, fica à vontade. Agora sente-se, pega um papel, uma caneta, o que vai precisar? Material, isso aqui, vou precisar de X, isso aqui é planejamento. Isso aqui é planejar o futuro. Eu acho que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a gente vai ver exatamente esse direcionamento, não, pastor Jorge? Ele é o texto áureo da Bíblia, né, que a gente trata quando vai estudar teologia, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe palavra no vocabulário humano para expressar essa tal maneira. O que é isso? Deus, quando cria o homem do pó da terra, Ele sabia que o homem ia pecar? Sabia. Mas Ele cria, por quê? Porque Cristo já tinha se oferecido, já havia um plano de salvação
antes do plano da criação. Olha só, o nosso Deus é Deus de planos. Quer ver uma coisa, Léo, bem interessante? Deus, que é o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Eterno, ele cria o mundo em 6 dias. Por que ele não fala bara, haja, e tudo foi feito? Mas ele cria no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia ele cria o homem, cria a mulher, e no sétimo ele descansa. Mas por que Deus não poderia dar a ordem, Léo, fazer tudo numa hora só, instantaneamente? Tudo foi feito, acabou. Ele é Deus, mas ele é um Deus de planos. Aí eu quero voltar na fala do pastor Sérgio sobre Noé, cara. Já parou para pensar? Noé não tem um material de construção, eu vou comprar um formão, uma plana. Eu sempre falo isso lá na igreja, gente. O plano que Deus deu para Noé fazer, às vezes a gente não para pensar. O cara não começa fazendo arca, não, gente. Ele tem que começar a fazer ferramenta. Primeiro ele tem que fazer a base para poder talhar o material que vai dar origem à arca. O cara não vai, me dá uma lixadeira, eu quero 5 quilos de prego. Não! Por isso que ele... Gente, o projeto da arca era 300 côvados. Aproximadamente de 135 a 150 metros só de comprimento, irmão. Pra betumar aquilo ali. Aí tu imagina, Deus vai falar com ele assim: agora, parceiro, você vai fazer o seguinte. Coloca um casal de cada animal. Aí chega um casal de elefante ali, ó. Fala pra mim. O elefante, irmão, fazendo cocô todo dia dentro daquela arca, um casal de elefante. Pra onde que aquilo dali vai? Porque a arca estava praticamente fechada hermeticamente. Como é que aquilo dali vai? Deus preparou tudo, rapaz. Mas sabe por quê? Porque os sonhos de Deus, eles, via de regra, coexistem com os nossos planos. Quando a gente sonha com alguma coisa, tá? É porque Deus já colocou aquilo no nosso coração. Se for a vontade dele, né? Porque, via de regra, o que está dizendo lá em Mateus capítulo 6? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando a gente orar, a gente precisa entender que primeiro tem que ser a vontade dele, tá? Mas, geralmente, o Senhor, ele respeita a nossa vontade quando aquilo dali está coadunando, aquilo dali está formando junto com a vontade dele, que é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muita gente já mudou. Muita gente já mudou o pensamento. Eu creio que o resultado dessa pesquisa vai ser alterado. Sabe por quê? Porque a gente precisa planejar. Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus organizado. Comece a planejar. A palavra que eu deixo para você, querido ouvinte, é resiliência. Vai se adaptando aos problemas que vão surgindo. Reprograma a rota. Porque Deus é Deus de sabedoria. Peça sabedoria, os desafios vão vir. Entendeu? Nem sempre Deus vai mover a montanha. Deus vai fazer você escalar. Deus vai fazer você superar. E para a glória de Deus você vai vencer. Maravilha. E aí, pastor Sérgio Marques, já na reta final aqui já do nosso debate, é a ideia de que o que não deu certo em 2025, reprograme para 26. Sim. De uma outra forma, com outra estratégia. Com certeza. Essa que foi usada agora não é essa a estratégia. Então é uma outra. Reprograme, né? Coloque, planeje com mais inteligência no sentido de outras estratégias. Eu acho isso importante a gente falar, não, pastor Sérgio? Com certeza. Não procrastinar, né? Eu vou adiar, deixa para depois, deixa para o ano 2027, 2028. Não, o tempo vai passando. Nosso tempo realmente ele é valioso. Então nós precisamos o quê? Se eu errei, teve uma falha, nós aprendemos com o erro. Aquilo que porventura veio não deu certo, onde eu posso consertar? Então para 2026, você que está ao alcance da nossa voz, e pelo que já foi colocado aqui, planejar não é pecado. Já temos aqui algumas experiências dentro da própria Bíblia, e o nosso pastor Eliel mencionou bem em Provérbios 16, verso 9. O coração do homem planeja. Então quer dizer, planeje só 2026. Sonhos. Nosso pastor Herodião estava falando aqui sobre o segredo que Deus colocou nas mãos dele, para ele pudesse fazer o quê? Conquistar essa esposa, ter os projetos. Então, não deu certo, a cor não era essa. Tudo bem, se na anotação da futura esposa não era mais, vamos dizer assim, verde, era azul, mas tudo bem, ele deu uma olhadinha. Então ele não desistiu. Você não venha desistir, não venha adiar, mas permaneça e creia.
Deus, dentro da própria palavra, gosta de tudo organizado. Você apresente a Ele. E quando você apresentar a Ele, Ele vai ver se aquilo ali. E eu creio, finalizando aqui rapidamente, dentro assim, quando nós nos casamos, eu e minha esposa Vera, claro, né? Aí eu cheguei assim, Senhor, e isso como que Deus é sábio, me dá 4 filhos logo de uma vez. Vera, as irmãs aqui estão olhando para mim com um olhar meio estranho, mas vamos lá. 4 filhos de uma vez. Aí passou-se o tempo, Deus só me deu 2. Aí você passa e fala assim, lá na frente, fala assim, Senhor, eu planejei, mas o Senhor falou assim, não, filho, vou deixar só você com 2. Então quero trazer aqui, finalizar. Deus quer o melhor para a sua vida. O que você tem que fazer é crer, confiar nele. Deus abençoe. Muito bom. Bom, estamos fechando o nosso debate de hoje, hein? Que debate, né, gente? Maravilha. Quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste assunto aqui neste sábado. Agradecer meu querido pastor Herodião Chagas, da Assembleia de Deus Ministério Chamar, em Parque Paranhos, na rua Beira Rio, número 15, em Piabetá, Magé. Meu pastor querido, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein? Meu pastorzão, você, meu querido ouvinte, não tenho dúvida que esse debate serviu de norte, direcionamento, parar de procrastinar. E para a meditação, a carta, medite na carta para a Babilônia, lá para o povo que estava na Babilônia. O versículo 11 diz, pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de lhe dar-lhe esperança em um futuro melhor. Este é o conteúdo da carta, capítulo 29 de Jeremias, ponto 11, grava aí, coloca na sua geladeira, tá bom? Pastor Léo, eu quero mandar só um parabéns para um pastorzão, muito amigo, fazendo aniversário hoje, pastor Ezequiel, pastor presidente, estive lá ministrando ontem, legal. Tá ficando mais experiente hoje. Grande abraço, parabéns para você, querido. Então, aí toda a família Demes, minha digníssima esposa, vamos sair daqui agora. Vamos pro encontro de casais lá em Silva Jardim. Que coisa tá boa. Todo mundo ligado lá. Muito bom. Um abraço. Deus abençoe. Querido. Obrigado, pastora Rosângela, pela presença também aqui com a gente nesta manhã no nosso estúdio, tá bom? Pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, na rua 1º de outubro, número 9, em Porto Novo, São Gonçalo. Irmão, que fica de reflexão, hein? Nós precisamos entender, Léo, que o Senhor é um Deus que vai nos sempre conduzir a grandes desafios, porque Ele quer que os seus filhos cresçam. Eu estive em São João de Meriti, vi uma obra de uma igreja, eu achei aquela igreja maravilhosa, linda, e logo, pouco tempo depois, eu estive com um engenheiro, um arquiteto daquela obra, e ele conversou comigo. Ele falou, rapaz, aquela obra ali, o pastor tinha 800 membros, e eu vi que o pastor estava construindo uma catedral ali, ó. E eu falei, para quantas pessoas ali? Rapaz, ele tinha 800 membros, ele pediu uma igreja para 5.000 pessoas sentadas. Aí ele falou que ele ficou preocupado, porque tinha só 800. O pastor falou assim, então, mas pode fazer. Pastor, mas só tem 800 membros, pode fazer para 5.000 sentados. E há pouco tempo atrás, quando ele falou comigo que ele estava terminando a obra, ele falou que estava preocupado. Rapaz, eu comecei uma obra para 5.000 e hoje o pastor já tem mais de 8.000 membros na igreja. Então Deus é Deus de grandes desafios. Meu irmão, põe Deus na frente. Põe Deus na frente e confia. Essa porta, Ele tem o poder de abrir. Mas faça a tua parte que Ele vai te honrar. Beijo no coração da família. Obrigado, nós amamos demais. Naquela igreja linda. Maravilha. Tá? Obrigado. E eu quero te dizer, meu amigo, que é muito bom poder estar aqui. Que bom. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Irmã Giovana também, obrigado pela presença aqui também no nosso estúdio hoje aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Pastor Sérgio Marques, da minha querida Assembleia de Deus de Realengo, na rua Tenente Vitor Batista, 361, em Realengo. Meu irmão, que fica para nós de reflexão, hein? Só vitória, só agradecer mais uma vez por essa oportunidade, a todos os nossos pastores, amigos que aqui estão, a esposa também dos nossos amados. Pastor Léo, só deixar 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixo para você essa palavra, que Deus te abençoe em Cristo Maravilha. Jesus. Um abraço da irmã Vera, naquele povo querido lá, meu irmão. Obrigado, tá? Obrigado, Senhor. Maravilha, muito bom. Valeu, gente. Olha, logo mais 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando, o pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC.
Vem aí o Edinho Lobo para comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. 15h, o Flávio Sena comanda o Tribo Melodia. Então, um grande sábado para você, tudo de bom, boa tarde, obrigado. Segunda-feira tem mais. Segunda, você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.